Veja que o apóstolo Paulo percebe que alguém vai fazer uma pergunta agora. Talvez ela passe na sua cabeça nesse exato momento. É a pergunta do versículo 14. O próprio Paulo percebe que essa pergunta vai surgir. Depois que ele falou um negócio desse, vão perguntar isso aqui, não tenha dúvida nenhuma. Qual é a pergunta? É justo? Mas isso é justo? Está aí no verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Certo? É claro, é do homem, é do ser humano pensar, mas como é que pode? Eram dois bebês, os dois estavam lá no ventre, não tinham nascido. E Deus diz, amei esse, não amei aquele. A pergunta lógica é justo? Mas isso é justo? Isso não é justo. E é por isso que aqueles que não aceitam predestinação, que não aceitam eleição, eles querem defender a justiça de Deus. Eles pensam, não é possível porque não é justo. Mas Paulo não era bobo, ele sabia que essa pergunta surgiria. Mas a questão é, qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a explicação? Por que é que não é injusto? Olha aí, Paulo diz, de modo nenhum, ou seja, não é injusto não. Deus não está sendo injusto de jeito nenhum. Mas por que não? E aí vem a explicação a partir do versículo 15. Que é a mesma lá no capítulo 11, quando ele diz, Deus deve alguma coisa para alguém? Alguém emprestou para que ele tenha que devolver agora? A ideia aqui é o seguinte, Deus não é obrigado a usar a sua misericórdia com todos. Esse é o argumento. Veja, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, veja, do esforço humano, mas de Deus usar a sua misericórdia. Para isto mesmo, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A palavra é misericórdia. A explicação do apóstolo Paulo, pela qual ele diz que Deus não é injusto por ter escolhido uns e não ter escolhido outros. A resposta é a misericórdia de Deus, que ele pode usar como ele quiser. Misericórdia pressupõe queda, pressupõe pecado. Você não usa de misericórdia com alguém que merece, mas com alguém que não merece. Então, necessariamente, o decreto da eleição, o decreto da predestinação tem que vir depois do decreto da queda, do decreto da permissão da queda. Ou então a palavra misericórdia não faz sentido. Então Deus primeiro permite que o homem caia, permite que o homem peque. E depois ele decreta salvar uns e deixar os outros no seu próprio pecado, seguirem a própria dureza do seu coração e até mesmo, e aí o exemplo de Faraó é mais um mistério, endurecer o coração. Endurecer um coração duro, não endurecer um coração mole. Faraó não é um crente, é um incrédulo. Faraó não quer fazer nada para glorificar, ele não quer liberar os egípcios para saírem, ele quer prendê-los, ou os israelitas para saírem do Egito. Ele quer prendê-los ali. Ele se vê forçado a deixar sair por pressão externa, por causa das pragas que Moisés executa. Ele vê que o Egito está indo à bancarrota, ele vê que vai ser destruído o Egito. Então ele se obriga a dizer, vão embora, vão embora. E é nessa hora que eu disse, ainda não. Deus diz, ainda não. Calma aí. Só foram 4 pragas. Eu quero fazer 10. Na quinta, não pode ir. Não, ainda não. Só na 10ª. Para mostrar em ti o meu poder.
Mas observe, não é um faraó crente de coração aberto que Deus está mudando o coração dele para mal. Ele é mal, ele é incrédulo, ele é pecador, ele quer o mal. Deus só diz, vai em frente nisso. Eu te dou uma ajuda nisso daí. Para minha glória ser mostrada de maneira ainda maior. Mas a Bíblia, meus irmãos, não ensina dupla predestinação. E a Bíblia não diz que Deus determinou a eleição depois ou antes de determinar a queda. A misericórdia de Deus é um instrumento, é a garantia da justiça de Deus. É a explicação de Paulo. Deus é justo, porque é uma questão de ele usar a sua misericórdia para uns. Ele não é obrigado, ele não é devedor de ninguém. Não são pessoas neutras que ele diz, vou salvar uma e vou condenar a outra. Então seria injusto. São dois caídos. Esaú e Jacó não nasceram, mas já são caídos. São filhos de Adão. Já são caídos. Deus decide amar um, não outro. Isso é misericórdia apenas.